Programa Gente de Palavra, um oferecimento Rei das Carnes Gourmet, La Rioja Incorporation e Bidu Casa e Acabamento. Reconheceram a personalidade dessa foto? É uma pessoa extremamente conhecida. Eu vou dar alguma dica para vocês. Grande jogador de basquete de Sorocaba. Adoro o São Bento, São Bentista roxo. Ficou mais fácil, não ficou? Nós estamos falando do grande Antônio Tabajara Dias, o Taba. Obrigado, viu, de você ter aceito o convite. É uma honra muito grande tê-lo aqui no Gente de Palavra, viu? Da mesma forma, é um privilégio, me sinto bastante lisonjeado, até para resgatar nossas origens do Além Ponte, né? Nosso tempo de ginásio de esportes, do basquete, enfim. Me dá muito prazer participar da sua página cultural. Oh, que delícia. Sorocabano? Sorocabano da mais pura cepa. Opa! Nascido na rua Rodrigues Pacheco, número 42. Naquela época ela ia até a rua Santa Cruz só, né? Tinha uma chácara ali que ligava até onde era antigamente a Legião da Boa Vontade, né? E hoje é o Hospital Samaritano? Samaritano. Isso. E nasci ali pelas mãos da minha avó. Era parteira? Ela fez o pai de todas as filhas, então eu diria que além da vocação tinha uma mão abençoada que nos trouxe a vovó linda, que a gente chamava, a vovó linda. E a infância? Nesse bairro, ali na Rodrigues Pacheco, por ali ou não? Não, eu, conforme lhe disse, eu nasci ali na Rodrigues Pacheco e estudei 5 anos no Colégio Santa Escolástica, fiz 2 anos de Jardim da Infância, cartilha, 1º e 2º ano primário, e depois, como as freiras extinguiram, porque os meninos já estavam crescidos, né? Então, o 3º e 4º ano já não tinha, nós fomos obrigados a sair, alguns foram para o Senador Vergueiro no Além Ponte. Nessa época eu já estava no Além Ponte, mas por opção dos meus pais eu estudei no Visconde de Porto Seguro. Visconde, grande Visconde, fiz o primário, né? Grande Visconde. Escola, embora do governo, uma escola puxada, né? Eu lembro do presidente, do diretor, do senhor professor Orlindo Falcone. Na nossa época, as escolas do Estado eram muito mais puxadas do que as escolas particulares. Sem né? dúvida, sem dúvida, bastante. O estadual era rígido. Era né? rígido, a qualidade era excelente. Excelente, é verdade. Taba, e como é que conta um pouco da sua infância ali no Ginásio Municipal de Esportes, ali no Campo de São Bento? Que delícia, não? Nossa, a gente, depois de uma certa idade, a gente fica muito romântico, né? Mas quem não tem passado, não tem história, né? Então eu frequentei o ginásio de esportes desde os 10 anos de idade, bati minha primeira bola de basquete pelas mãos do Campineiro, do Panhó, que você lembra muito bem dele, não é? Aliás, o Campineiro, fazendo uma parte, o Campineiro passa em frente ao escritório da Local TV todos os dias ali no Largo São Bento. Ele mora ali perto, eu sei. De bermuda, usa uma meia elástica, isso. Né? E às vezes eu bato um papão com ele, ainda lembra tudo da época do basquete. Figura fantástica. E, por outro lado, eu morava próximo do Humberto Reale, né? Então não podia ser diferente, eu era frequentador assíduo dos treinos e cheguei a tentar, como todo garoto da época, né, tentar o futebol, né, no infantil de São Bento. Até nessa festa dos 100 anos eu doei minha carteira de atleta infantil de São Bento para a Rosa Ramalho, que ela vai fazer o museu, então eu fiquei muito feliz de poder presenteá-la com isso, se bem que o valor é pessoal, é meu, né? Mas eu me dividia entre o ginásio de esportes, o Campo São Bento e a piscina do Quinzinho de Barros, né? Onde hoje é o zoológico. Onde hoje é o zoológico. Também cheguei a nadar naquela piscina. Então, tá vendo? É isso mesmo. E daí, o ginásio municipal? Qual o primeiro esporte ali no ginásio? Porque no ginásio nós tínhamos o futebol de salão, Sim. o basquete,
o vôlei, né? O vôlei tinha o dado, o pessoalzinho que gostava. Isso. Mas o forte mesmo era o futebol de salão e o basquete. Qual você se dedicou mais e qual você meio que quase se profissionalizou? Ao basquete. Basquete. Ao basquete. Naquela época foi o início do Cruzeirão, né? Então tinha o envolvimento também com o futebol de salão. Em 1961, ainda Sorocaba, Votorantim não era emancipado de Sorocaba, então nós, a maioria com 16, 17 anos, disputamos o Cruzeirão, chegamos a ser vice-campeão e o técnico era nada mais, nada menos que a nossa querida Norminha. A Norminha era técnica. Técnica do time de futebol de salão. Futebol de salão. E o time era algumas figuras bastante conhecidas da época até hoje, como o Júnior Policy, o Rabanete era o goleiro, o Paulo Coelho, irmão do Pinga, irmão da Ritinha. Eu era um componente do grupo, entendeu? Porque era um time muito bom. Era um timaço, nós fomos vice-campeões, ganhamos na semifinal do Metalúrgica, que jogava Gibe, o Confete e tal, ganhamos de 3-2, e depois na final perdemos para o Scarpa, que jogava Valdir Caruso, Pastéis, Gino, perdemos de 4-3 na final, o Júnior marcou os 3 gols. Os 3 gols? Os 3 gols. Craque, o Júnior foi craque, né? Júnior foi craque. Júnior foi craque. E depois dessa passagem do futebol de salão, foi para o basquete? Não, daí já estava no basquete, porque ali no time que a Norminha colocou nesse Cruzeirão de 61, o Zé Pedro jogava basquete, eu jogava basquete, o Paulo Coelho, entendeu? Então era um misto de adeptos do futebol de salão com do basquete. E depois eu fui para o juvenil, de juvenil para o principal, e depois a gente fez uma carreira razoável aqui em Sorocaba para a época, né? Na verdade o feminino era o top, né, do estado. Chegou a ser meio que do Brasil, né? Sim. Grande parte do time aqui de Sorocaba feminino foi para a seleção brasileira, na inclusive, ocasião, né? Inclusive em 1971, quando o Brasil cedeu o campeonato feminino de mundial em São Paulo, das 12 jogadoras da seleção brasileira, 8 eram sorocabanas. Né? E o técnico, inclusive, que era o Campineiro. Era o Campineiro. Era o Campineiro. Olha aí. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Tabajara contando para vocês como é que foi a história dele no basquete. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, Tabajara. Aí sim, contando para nós, daí esse time de basquete que você começou e que você jogou com o Vicente, Dalindo, conta um pouquinho disso para Então, do juvenil nós fomos promovidos para o principal, fomos promovidos Zé Pedro, Vicente, que foi o maior jogador da minha geração, né? Foi para o Palmeiras depois, né? Depois ele foi para o Palmeiras, teve uma carreira brilhante no Palmeiras, hoje está radicado em São Caetano, tem uma escolinha de 400 alunos, está aposentado, mas ainda está nativa. E nós fomos promovidos para o principal. E no ano seguinte já disputei o primeiro Jogos Abertos do Interior, representando Sorocaba em São José do Rio Preto, no ano seguinte ao acesso do São Bento. 62, 63, né? Os Jogos Abertos foi em 63, São Bento subiu em fevereiro. 62, E até nós fomos meio ressabiados de que podia haver uma hostilidade, mas o povo de São José dos Campos, de São José do Rio Preto, muito receptivo e fizemos uns Jogos Abertos muito bom. Nos colocamos em 5º lugar, para a época era uma classificação muito honrosa. Quem era esse time? O time titular era Samir, Jair Belucci, Dalindo, Vicente e Furacão. Timaço, hein? Timaço. E daí nós que havíamos sido promovidos recentemente e éramos opções,
Mas o Vicente era titular absoluto, menino com 19 anos e jogando muito, jogava muito. Tinha uma plástica fantástica. Eu que acompanho aqui a LSB, sou como é que fala, torcedor de cativo mesmo, Ele tinha uma plástica muito parecida com o Kenny, que jogou conosco aqui até o ano passado. O Vicente era superdotado, ele era um atleta excepcional. Daí você aposentou o basquete? Ou ainda continuou? Não, ainda continuei, depois a gente teve seguimos na carreira aqui. Depois, em 67, eu estava no segundo ano da faculdade aqui em Sorocaba. Aí me transferi para São Paulo, ainda joguei um pouquinho no Palmeiras. Mas aí já o foco só, né? Mais com brincadeira. Mas aí o foco já era a carreira profissional e tal. E daí fomos São Paulo você começou sua carreira em banco? Eu comecei, eu saí do Cominde aqui, onde eu comecei a carreira menino, né, com 19 anos, e trabalhei na Eletra, na financeira da Eletro Radiobras, na Praça Patriarca. Depois fui para o BCN, fiquei 16 anos no BCN. 16 anos? E depois fui em 77, quando eu já estava há 8 em São Paulo, o Dr. Pedro Conde, que era o presidente do banco, me convidou e eu vim inaugurar a agência do BCN em Sorocaba. Aliás, na época eu lembro do dia de inauguração, a agência mais bonita de Sorocaba, na Casarão, onde era a Lamino hoje, né? Isso, na Carlos de Campos. Na Carlos de Campos, né? Exatamente. Coisa, era linda, né? O casarão todo, né? Nós fizemos... Foi um festão, né? Nós fizemos da inauguração um acontecimento social. Entendeu? Devo muito da minha performance no banco a grandes empresários, amigos meus da cidade, especialmente o Dr. Benedito Palhato, que foi uma pessoa fantástica, Alfredo Mitidieri, enfim, para não ser... Vários, para não esquecer ninguém. Vários, mas esses dois... Dentre todos esses dois. Foram muito importantes para a minha carreira aqui. E daí? Aqui ficou 3 anos? Daí fiquei 3 anos, daí a minha ex-esposa não se readaptou em Sorocaba e tal, acabei voltando. Voltou para São Paulo. E aí segui a carreira no próprio banco por algum tempo, depois tive convite de uma outra instituição, e fiz a carreira, praticamente 90% da minha carreira profissional foi no mercado financeiro. São Paulo. São Paulo. Casou-se em que ano? 1971. Quantos filhos? Dia 23 de outubro de 1971. Quantos filhos? Tenho 3 filhos maravilhosos, que é meu maior patrimônio. Conta pra gente. A Vanessa, que é a minha primogênita, radicada em São Paulo, trabalha na área de marketing internacional. Tem o Túlio, que é o meu do meio, mascotinho de São Bento desde pequenininho. E o Bruno, que é o meu caçula, também todos moram em São Paulo e eu estou sempre com ele. A Vanessa e o Túlio me deram 5 netinhos maravilhosos, então não tenho o que reclamar da vida. A vida me foi muito, muito boa, está sendo muito boa até hoje. Como é, depois da vida realizado profissionalmente, constituída essa família linda, como é voltar para a nossa cidade, para a terra natal, para perto dos amigos, Daniel, que há muito tempo não via, não convivia? Olha, é uma sensação que só quem vivenciou isso pode sentir. Eu voltei para Sorocaba há 7 anos, e depois de 35 anos fora da cidade, mas nunca perdi meu vínculo com a cidade. A propósito, eu assinava o nosso maior periódico aqui da cidade, e eu recebia o jornal na minha sala às 2 horas da tarde, porque não tinha internet nessa época, né? Então eu recebo. Então nunca me ausentei da realidade de Sorocaba. Em São Paulo? Em São Paulo, o escritório era na Rua Araújo, eu trabalhava na Consolação. Então quando era 2 horas mais ou menos, que até chegar lá o jornal, né? O meu office boy ia lá, apanhava o jornal e eu lia as notícias diariamente. Todo esse tempo que você ficou no banco? Todo esse tempo. Para não perder o vínculo? Não perder o vínculo porque só quem é sorocabano como nós, como é que fala, que vimos a cidade, sei lá, no final dos anos, no começo dos anos 50, Sorocaba devia ter 70, 80 mil habitantes. Por aí. Então nós nos conhecíamos, frequentávamos o recreativo, Sorocaba Clube, quer dizer, então todo mundo conhecia todo mundo, e o vínculo com o esporte, né?
escola, quer dizer, enfim, a gente tinha uma notoriedade. Então, voltar para Sorocaba e resgatar as minhas origens foi uma bênção que eu não imaginava que tivesse a grandiosidade que tem. Está se realizando. Estou me realizando. Muito bom encontrar os amigos da minha geração, muito bom fazer algumas coisas que eu adoro, como, por exemplo, adoro cantar, entendeu? Sabia faço parte do grupo de Seresta, aqui liderado pelo Dr. Fontana. O Dr. Fontana eu conheço. Então, e pela Cristina, pela esposa. Então, e é um hobby também que eu adoro fazer, entendeu? Então, estar na minha cidade e perto dos meus amigos é a coisa que mais me comove e que me fez sentir o quão importante é você voltar para o seu ninho antigo. Quer dizer que além... E o esporte, o basquetinho continua batendo ainda assim? Na brincadeira ou não? Não, eu nunca parei, entendeu? Casualmente, nesse momento, estou fazendo uma correção aqui no ombro que eu tive com o Dr. João Rosas e tal, mas logo vou voltar porque me faz uma falta incrível. Doutor João não deu alta ainda? Doutor João não deu alta ainda, mas já está quase me liberando. Ele está nos assistindo, ele assiste todos ele é os assíduo, eu sei disso. Meu colega panatleta, uma figura fantástica. Eu adoro, sou fã dele. Ele é espetacular. Tá, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com Gente Palavra, nosso entrevistado de hoje, Tabajara, aqui na sua Local TV, canal 23 da NET. Taba, além de todos esses atributos, de você brincar um pouquinho, o basquetinho ainda, gosta de cantar, acho que você também compõe, né? Bom, eu brinco de compor, né? Eu final dos anos 50, eu aprendi a gostar muito de um sambista paulistano, que é o Germano Matias. Hoje, de fã, eu me tornei amigo dele, ligo para ele todo mês, eu ligo para ele, e sou um clone do Germano Matias. Adoro as músicas dele, eu sei mais de 70 músicas dele. Quando eu voltei para Sorocaba, o Cetinho me levou para a turma da Seresta. Então comecei a exercitar de uma maneira bem diet, digamos, né? A minha porção musical. E na turma da Máfia, da qual eu faço parte há mais de 40 anos, é um grande período, todo ano eu fazia uma música, hora homenageando um, hora homenageando o outro, hora falando do grupo. E quer dizer, é um hobby que eu tenho. Todo dezembro, né? Todo mês de dezembro. É a primeira semana ou a segunda semana de dezembro? Não, geralmente a gente faz um sábado anterior ao Natal. Ao Natal. E ainda vem aquele monte, aquele batalhão de gente. Maravilhoso, o Paulista traz os uniformes pra gente lá. Antigamente a gente fazia futebol de salão, vôlei, basquete e futebol de campo. Hoje está restrito ao futebol, mas hoje a idade foi chegando, filhos, foram diminuindo os esportes. Mas os nossos filhos estão assumindo e mesmo assim a gente faz a pelada lá do futebol. Que interessante, os filhos estão, quer dizer, estão continuando com a turma da Máfia. A história não é para acabar não, e os filhos estão... O meu filho, o filho do Cetinho, enfim, todos os filhos
dos mafiosos, digamos, vão dar continuidade. Isso é uma coisa que nós vamos levar para... Quais foram os que tiveram a honra de serem contemplados com uma canção sua, com uma composição sua? Eu fiz uma música que eu falava, que eu chamei de o pagode da diretoria, né? Que são os pilares da máfia. Então eu homenageei na mesma música o meu querido amigo, que Deus o tenha, Juca Paz. Grande Juca Paz. O Paulista e o Setinho. Entende? E por aí vai. Fiz outras músicas homenageando cada momento. Fiz uma música que chamava O Metrô de Sorocaba. O que é isso? Conta o Metrô de Sorocaba? A música era para dizer o seguinte, que nós éramos como históricos. Nós éramos minhocas, entendeu? E minhoca ainda embaixo da terra. Então nós nos sentíamos como se estivesse andando de metrô. Entendeu? E também fiz um samba muito engraçado, que ficou, modéstia à parte, ficou muito bom, né? Que o samba dizia que a fila está andando. Porque nós perdemos muitos amigos que pegaram o elevador, né? E foram para o céu. Então eu disse que a fila está andando, mas no samba eu dizia que a fila está andando, mas quem quiser passar na minha frente pode passar. Você não tem pressa, Não tenho pressa, nessa fila não tenho... Pode passar. Dá a vez toda hora. Não tem problema. Eu acho que todos da turma, ninguém está com muita pressa. Não está com pressa, mas nós temos que trabalhar com realidade, né? Então temos amigos saudosos que nós perdemos ao longo da nossa vida como componente da máfia, né? Saudades do Hélio Grilo, do Maquinão, não é? Do Juca, do Fernando Paulo Manolo, Biasi. do Fernando, enfim... A fila anda mesmo, não tem jeito. É uma pena, né? É uma pena, mas a Foram gente está pessoas preservando. maravilhosas, né? Que a gente teve um convívio, embora pouca coisa mais novo, Sim. mas eu convivi com todo esse pessoal. Eu sei. Né? E era um pessoal realmente muito prazeroso estar com essa turma. Mas ainda nós temos essa chama muito acesa, muito viva, então nós nos preparamos muito para que todo final do ano a gente faça uma festa maravilhosa. Mas, Tabajara, o Ginásio Municipal de Esportes, aquele maravilhoso bairro do Além Ponte, lógico, não se esquecendo que temos outros tantos bairros maravilhosos, mas nós que nascemos, eu nasci ali na Nogueira Padilha. Sim, eu sei. E crescemos naquele bairro. Quão era bom aquele ginásio municipal, né? Não se falava em droga, não se falava... Era só esporte, era só brincadeiras. A gente se contentava de soltar papagaio, ir no São Bento. Eu lembro que na época do Panhó, quem encebava, eu cuidava da bola, outro cuidava o Quincas e o meu irmão eram cronometristas, né? Eu sei, eu lembro. O outro era bandeirinha, outro apitava, outro ficava na bilheteria. Quer dizer, ele pegava a molecada e dava serviço em troca depois a gente usar a quadra, lembra? Sim, Seu todo mundo se Saturnino, envolvia. né? Opa, eu lembro claramente isso. Como foi importante, né? Hoje parece-me que esses centros, será que nesses centros do bairro, eu não frequento, mas será que tem essas mesmas atividades? Olha, o que eu não questionei, mas o que eu coloquei na época que o Tuco, o Bramante, foi meu colega também de seleção juvenil de basquete, estava à frente da Secretaria de Esportes, é que a dotação que a Prefeitura destinava à Secretaria de Esportes era relativamente insignificante para a grandiosidade do esporte de Sorocaba e pela história que o esporte tem em várias modalidades na nossa cidade, entendeu? E me parece que ainda a Secretaria de Esporte ainda trabalha com uma dotação insignificante. Os picos de esporte que nós tivemos aqui foi com o São Bento, né? São Bento. Que é o embaixador número 1 de Sorocaba. Sem dúvida. E o outro foi na época que o Dr. Benedito montou o time da Minecal, né? Não esquecendo os ídolos, né? A época do Campineiro, aquilo lá, sensacional. O feminino... Mas ultimamente agora foi o basquete feminino da Minecal, a qual eu tive a honra de ser diretor de esportes. Da Hortência, da Branca, daquele timaço que a gente ganhou vários títulos. Depois disso morreu o esporte, né? Competitivos, não é? É verdade, lamentavelmente, né? Mas com certeza a Sorocaba está crescendo bastante e vai voltar ativa. Tem muita gente, muita molecada nos bairros, né? Esses centros de convivência. E a gente tem que enaltecer, especialmente no esporte, que é a minha paixão, né? A figura do Rinaldo Rodrigues. Esse é um caso à parte. Esse moço, ele... como é que fala? É responsável por todo esse sucesso que a Liga está tendo. Ele no basquete e o Clóvis no vôlei, antigamente. Sem dúvida.
Duas pessoas que marcaram muito Sorocaba. Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Preciso me aquecer ou não? Não, é rapidinho, é vapt-vupt. Família. A família é o alicerce de todo um contexto que vai te levar à felicidade plena e a sua qualidade de vida. É o alicerce de tudo. Sucesso. Sucesso é sinônimo de abnegação. Tem que ser abnegado para ter sucesso e perseguir seus objetivos com muita força. Momento inesquecível. Momento inesquecível, por incrível que pareça, quando eu perdi meu pai, entendeu? Embora ele administrou a doença dele por um bom tempo, mas foi um momento que me pegou demais pelos valores que ele me transmitiu, mas foi um momento difícil, mas que a minha mãe me deu tanta força e que toda a família conseguiu se reerguer, porque foi uma perda irreparável. Um ídolo. Olha, ídolo, eu não sou capaz de identificar um ídolo, mas eu tenho um ídolo na música, que é o Germano Matias, que é meu ídolo. Eu tenho um ídolo no esporte, que é o Vlamir Marques, no basquete. E também tive a oportunidade de ver ao vivo o meu São Bento ganhar de Pelé. Entendeu? Então, não tem um foco muito definido assim, de uma maneira Um gol de única. falta, 3-2 de Bazani. Exatamente. Estava no Exatamente. estádio. Uma música. Música, como eu sou fã do Germano Matias, tem uma música que me marca muito, é Lata de Graxa, que ele fala do samba na Praça da Sé, em São Paulo e tal, uma música que, como é que fala, é uma música que me toca muito pela versatilidade do sambista e foi a primeira música que eu aprendi dele, que foi muito bonita. Uma viagem. Eu gostei de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, entendeu? Quando eu trabalhava nessa empresa americana, foi a primeira viagem que eu fiz, internacional, mas foi uma viagem que me marcou bastante, gostei muito. Um sonho. Um sonho que eu já realizei em bastante parte, é o sucesso dos meus filhos na carreira profissional e, por conseguinte, agora, como passagem também, os meus netinhos, vendo eles crescer e já estarem focados para o futuro deles. Quem é Tabajara? Tabajara é um sorocabano ferrenho, que tem um amor pela cidade dele indescritível. Sou família, sou paixão, sou amigo e, mais do que tudo, me sinto feliz plenamente. Este é Antônio Tabajara Dias, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation, Rei das Carnes Gourmet, Bidu Casa e Acabamento,